Normalmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa de precisão quase matemática, sabe? Sim, tipo na engenharia, né? Exato. Alguém quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular ali no osso e o médico simplesmente aponta para a chapa luminosa e crava o laudo. É quebrado ou não quebrado. É limpo, é super claro. É um cenário reconfortante porque nós, como seres humanos, a gente gosta de coisas que possam ser categorizadas sem nenhuma margem para dúvidas. Com certeza. A gente busca essa segurança. Mas, quando damos um passo para dentro do mundo das dinâmicas de poder humano, da vulnerabilidade emocional e da fé, aquela máquina de raio-x simplesmente estilhaça. Vira uma neblina, né? Pois é, passamos a olhar para uma paisagem diagnóstica que é brutalmente turva. É onde a manipulação se disfarça de cuidado e o abuso veste a máscara do sagrado. E essa neblina diagnóstica é o que torna o nosso foco de hoje tão indispensável. Sem dúvida. Compreender essas estruturas, dissecar essas engrenagens de controle que são meio que invisíveis, é de longe a via mais eficaz para proteger a vulnerabilidade humana. E só para deixar claro para quem nos acompanha, a intenção aqui não é criar um clima pesado, tá? Não, de jeito nenhum. A ideia é iluminar o quarto escuro através da informação estruturada. Perfeito. E para fazer isso hoje, vamos fazer uma imersão profunda nas páginas de um documento incrivelmente denso e contundente. É um material bem robusto. Muito. É um relatório publicado em 2019 que se chama Abuso Sexual em Espaços Religiosos. Ele foi elaborado pela equipe do Movimento Interreligioso, o MIR, lá do Rio de Janeiro. Que é uma instituição super respeitada, diga-se de passagem. Sim, o MIR é uma organização com quase 3 décadas dedicadas à construção de pontes e ao diálogo constante entre diferentes fés. Então, a missão da nossa análise de hoje é cirúrgica. Vamos decodificar a anatomia do abuso em espaços espirituais, certo? Exatamente. Mapeando como a confiança é manipulada, como o fanatismo é construído tijolo por tijolo e, fundamentalmente, como a gente pode reconhecer e desarmar essas armadilhas antes que elas se fechem. Mas, olha, antes de avançarmos para as engrenagens psicológicas descritas no texto, a gente precisa estabelecer um perímetro rigoroso sobre o que estamos fazendo aqui. Muito bem lembrado. É um aviso importante para quem está ouvindo. O relatório do MIR cita uma gama imensa de tradições e líderes globais. O documento menciona desde o Papa Mávio na Igreja Católica e o Dalai Lama até escândalos envolvendo monges budistas na China e na Tailândia. Nossa, judeus ultra-ortodoxos em Israel, pastores evangélicos de mega-igrejas. Pois é, e líderes de centros espiritualistas e de Umbanda no Brasil. Então a nossa exploração vai relatar os fatos e as dinâmicas apontadas pelo texto de forma estritamente neutra e observacional. O que significa que não vamos tomar partido, não vamos defender nem atacar nenhuma instituição religiosa, doutrina ou visão política associada a elas. Exato. O nosso objetivo é única e exclusivamente transmitir as ideias e os alertas elaborados pelo material original. O foco do relatório, e o nosso foco aqui nessa imersão, não é julgar a fé íntima das pessoas, mas examinar o comportamento humano quando o poder é exercido sem freios. A fé busca a elevação, né? A nossa análise começa no momento exato em que indivíduos usam o verniz dessa elevação para fins de dominação. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para entender como um ecossistema inteiro de abuso se sustenta, a gente precisa colocar a lupa primeiro no indivíduo que está no centro do palco, o abusador. Que quase nunca se parece com o abusador no começo. Exato. A leitura atenta do relatório desconstrói totalmente a ideia caricata do vilão. A pressão inicial de um líder manipulador raramente ostensiva. Ninguém entra num ambiente de busca espiritual e é recebido com ordens tirânicas. Ninguém. O abusador utiliza seu lugar de autoridade, seja ela espiritual, institucional ou acadêmica, para forjar uma relação nociva de dependência. E que tem toda a aparência, o cheiro e a textura de um cuidado genuíno, sabe? Sim, e o texto traz uma citação da filósofa Marilena Chauí, que oferece uma chave de leitura formidável para esse fenômeno inicial. Ela aponta que o medo do efêmero leva à busca do eterno. Isso é muito profundo. Se a gente observar a arquitetura da sociedade moderna, vemos uma compressão esmagadora do tempo. Tudo é muito rápido, né? Tudo. A soberania do consumo rápido e um isolamento social que,
nossa, atinge níveis epidêmicos. As pessoas estão experimentando uma angústia profunda, subtraídas de referências comunitárias tradicionais. Faz todo sentido. E quando um indivíduo, sobrecarregado por essa busca de sentido, ou até por um luto recente, encontra uma figura que exala uma segurança inabalável, E profere um discurso impecável de acolhimento. isso. Essa pessoa se torna presa fácil porque as suas defesas racionais baixam voluntariamente em troca de alívio. É o cenário perfeito. E o relatório mergulha ainda mais fundo na mente dessa figura de autoridade ao trazer o psicanalista Adolf Guggenbuch Craig. Que escreveu sobre aquele lado sombrio, né? Exatamente. Ele escreveu extensamente sobre o lado sombrio das profissões de cuidado. Ele argumenta que médicos, psicólogos e principalmente sacerdotes lidam diariamente com o arquétipo do curador. Só que o problema é a sombra do charlatanismo e do falso profeta que acompanha esse arquétipo. O relatório descreve o líder que prega não porque é movido por uma devoção genuína ao sagrado, mas sim porque encontrou ali uma fonte inesgotável para saciar a sua sede de influência. Adoração e controle sobre as vidas alheias. O que é fascinante aqui é o desdobramento clínico disso, que o documento classifica como manipulação induzida. Como funciona isso na prática? Ao contrário da coerção física, onde a pessoa sabe que está sendo forçada contra a parede, a manipulação induzida altera a percepção da realidade. Ah, entendi. O líder cria um ambiente psicológico onde a vítima acredita genuinamente que está exercendo o seu livre-arbítrio, Ela chega à conclusão de que está fazendo escolhas próprias de renúncia ou devoção. quando na verdade o seu discernimento foi milimetricamente sequestrado. Isso. O abusador assume a direção da vida da pessoa, mas injeta nela a ilusão de que ela ainda está no controle. Espera, então o mecanismo é basicamente igual a uma doença autoimune? Como assim? Tipo, o abusador atua como um vírus que entra no corpo disfarçado de glóbulo branco, sabe? O nosso sistema de defesa emocional é naturalmente projetado para erguer muros contra ameaças externas óbvias. Sim, faz sentido. Mas esse líder usa a própria confiança da pessoa, o próprio desespero dela por evolução espiritual, como uma credencial falsa para atravessar essas barreiras. Ele entra na vida íntima do indivíduo vestindo o jaleco da equipe de cura. Perfeita analogia. E quando a vítima finalmente percebe que algo está errado, a infecção já dominou toda a estrutura de suporte da vida dela. Essa imagem traduz com perfeição a mecânica silenciosa do processo. O vírus não sobrevive no vácuo. Ele precisa reconfigurar o ambiente da célula para se multiplicar. Exato. O abusador faz exatamente o mesmo. Ele constrói um ecossistema ao seu redor. Uma arquitetura institucional inteiramente projetada para isolar a vítima do mundo exterior. E blindar a figura do líder de qualquer possibilidade de questionamento lógico, né? O que nos empurra direto para o estudo de caso mais detalhado e perturbador do relatório, a engenharia prática do fanatismo. Nossa, essa parte do texto é chocante. O documento narra a ascensão de um centro espiritualista no Rio de Janeiro que operava como um verdadeiro liquidificador teológico. Misturavam de tudo. Sim, eles misturavam elementos de umbanda, candomblé, hinduísmo e algo que o texto chama de gnosticismo cristão, que é, em linhas gerais, aquela crença antiga de que a salvação vem através de um conhecimento secreto e esotérico. Um conhecimento acessível apenas a um grupo minúsculo de iluminados. Exatamente. E o pilar central de controle dessa instituição era um mecanismo chamado mistificação. A mistificação é a ferramenta definitiva de supressão da crítica. O presidente desse centro reivindicava a capacidade de incorporar espíritos de luz altíssima. Não estamos falando de entidades simples aqui, né? Não mesmo. Eles falavam de figuras históricas e mitológicas como São Francisco de Assis ou o faraó egípcio Akhenaton. Caramba! A jogada mestra desse líder era afirmar que, durante as incorporações, ele ficava em um estado de transe de absoluta inconsciência. Ele dizia não lembrar de uma única palavra que havia sido proferida através do seu corpo. Nossa, é a terceirização perfeita de responsabilidade. Se o líder se coloca apenas como um canal infalível de seres supremos do universo, e ele mesmo alega não ter consciência do que falou, fica impossível rebater. total. Qualquer questionamento por parte dos membros da comunidade deixa de ser um debate humano saudável. Passa a ser, na estrutura lógica que eles criaram, uma blasfêmia. Exato. Se a ordem veio de Akhenaton,
Duvidar da validade da ordem é o mesmo que duvidar do próprio tecido do universo. A blindagem é total. E a estruturação desse poder exige camadas, certo? Sim, para sustentar essa narrativa de infalibilidade, o centro instituiu hierarquias secretas e um sistema brutal de exclusão social interna. Eu lembro de ler sobre isso. Dentro da vertente hinduísta que operava no local, criou-se um grupo seleto de iniciados que recebiam o título de Ananda. Eram os supostos escolhidos, submetidos a exigências extremas como votos de castidade, pobreza e obediência cega aos mentores. E do outro lado do espectro, quem não estivesse disposto a engolir essa cartilha de submissão radical era marginalizado dentro da própria comunidade. Eram tratados pejorativamente como café com leite. Pessoas que supostamente não teriam valor espiritual real. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Porque qualquer pessoa escutando isso agora deve estar se perguntando: O quê? se uma instituição começa a ditar regras tão absurdas, exigindo que as pessoas abandonem bens materiais e vivam em castidade, por que os membros simplesmente não levantam, pegam as suas coisas e vão embora viver a vida em paz? A barreira para a saída não é física, sabe? Ela é estruturada naquilo que os pesquisadores do relatório chamam de teologia do medo. Como isso funciona? A ameaça contra quem cogita abandonar o barco nunca é explícita no começo. Ela é existencial. Os líderes incutem na mente dos membros que a saída resultará em um retrocesso espiritual devastador. Nossa, eles mexem no ponto mais sensível. Eles afirmam que o dissidente perderá a proteção da egrégora, que seria o campo de energia coletiva e protetora do grupo, ficando completamente vulnerável a perseguições de espíritos obsessores, doenças e até ruína financeira. Eles literalmente reescrevem o mundo exterior, transformando qualquer vida fora dos muros do centro em um deserto aterrorizante. Exato. O mundo exterior vira sinônimo de perigo iminente. E para selar a armadilha, o líder rotula publicamente quem abandona o grupo como alguém que, escolheu as trevas. Que tática cruel. E tem uma dupla utilidade perversa. Primeiro, aterroriza quem fica, servindo como punição exemplar. Segundo, força os membros remanescentes a cortarem instantaneamente todos os laços afetivos com os que saíram. Ou seja, o indivíduo que começa a duvidar percebe que o preço da fuga é altíssimo. Se ele sair, perderá toda a sua rede de amigos, o seu suporte emocional diário e, na própria mente já condicionada, a salvação da sua alma. É um cárcere psicológico sem grades, mas intransponível. Essa arquitetura de isolamento, combinada com a aura de infalibilidade, é o que prepara o terreno para a tragédia. As defesas da vítima são corroídas até o pó. É nesse ponto de vulnerabilidade máxima que as fronteiras éticas, profissionais e, eventualmente, corporais começam a ser rompidas sem resistência. O relatório traz um relato que ilustra o perigo abissal da mistura de papéis. O caso específico do vice-presidente desse centro espiritualista. Sim. Esse indivíduo atuava como psicólogo clínico para os próprios membros da comunidade religiosa. Ele cobrava pelas sessões, realizados atendimentos, mas havia um detalhe crucial e criminoso, né? Sim, ele não possuía registro no Conselho Regional de Psicologia. Tratava-se de exercício ilegal da profissão, utilizando a estética da terapia para fins de espionagem emocional. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, mas de uma forma muito sombria. Ele não estava operando naquele consultório para tratar traumas ou promover saúde mental. Longe disso. Ele utilizava as sessões de terapia para extrair os segredos mais íntimos, mapear as fragilidades de cada pessoa e, de forma muito calculada, plantar dúvidas. O documento relata o caso de uma médium, identificada no texto apenas como V. Que era noiva de um rapaz chamado M. Isso. O casal tinha uma relação estável, mas o falso psicólogo começou a minar a relação de forma sistemática durante os atendimentos. Ele induziu o rapaz a acreditar que o casamento seria um obstáculo para sua evolução espiritual. Sessão após sessão, o falso terapeuta convenceu o M de que o seu verdadeiro caminho era adotar uma vida monástica de renúncia total. Usando informações de uma sessão de terapia. Exato.
Ele usou informações privilegiadas e os medos mais profundos da vítima, obtidos em um ambiente que deveria ser inviolável, para orquestrar a destruição de um projeto de família. A terapia foi convertida em uma arma de engenharia social. O nível de traição é absurdo. Voltando um pouco nas nossas imagens, é exatamente o que faz um mecânico desonesto que deliberadamente sabota o motor do carro durante uma revisão de rotina. Boa analogia de novo. O cliente entrega chaves confiando que ele vai ajustar os freios e trocar o óleo, mas o mecânico afrouxa peças vitais às escondidas. Ele faz isso para garantir que o carro continue quebrando no meio da estrada. Obrigando o dono a voltar e a depender exclusivamente dos consertos daquela oficina. Só que a moeda de troca nesse caso, documentado pelo Mir, não é o dinheiro da fatura de um carro. É a sanidade mental, é o afeto, é o futuro inteiro de pessoas reais. E a sabotagem psicológica é apenas o prelúdio. Quando a mente perde a capacidade de impor limites, o corpo físico da vítima passa a ser o território seguinte a ser invadido. Essa parte é difícil de ler. O documento dedica um espaço significativo a relatos angustiantes de abusos físicos que eram friamente embalados como práticas terapêuticas ou ritualísticas. Mentores recomendavam massagens tântricas, né? Isso, ou alinhamentos energéticos, em salas fechadas, longe de qualquer testemunha. A vítima, que já está imobilizada por anos de condicionamento e atormentada pela dúvida, acaba paralisada. Afinal, ela pensa, quem sou eu, com meus defeitos, para questionar as intenções de um mestre tão evoluído? E fica incapaz de reagir ao abuso. Para explicar a mecânica dessa paralisia, o relatório resgata o trabalho do psiquiatra Alexander Lowen, o criador da bioenergética. Para quem não está familiarizado, a bioenergética estuda como os nossos processos emocionais, traumas e bloqueios se manifestam fisicamente na tensão dos músculos do nosso corpo. Exato. E o Lowen fala muito sobre a quebra do limite do contato. Ele diferencia o toque de acolhimento, que é terapêutico, vital para a nossa regulação nervosa e seguro, da invasão que ocorre quando esse toque é erotizado por quem detém o poder. Isso levanta uma questão importantíssima sobre o papel simbólico das lideranças. Em um contexto religioso ou terapêutico, o sacerdote ou o mestre ocupa no inconsciente coletivo a figura do cuidador primordial. É um arquétipo materno ou paterno, de proteção. Sim, e quando essa figura de autoridade rompe a barreira do contato físico e converte o acolhimento em violação sexual, o dano psíquico não se assemelha a um trauma comum. As sequelas documentadas são estruturalmente idênticas às das vítimas de incesto. A agressão destrói os alicerces primários da capacidade do ser humano de confiar no mundo e em si mesmo. E a onda de choque dessa traição não atinge apenas o corpo, mas toda a estrutura existencial das pessoas envolvidas. O documento expõe o verdadeiro cemitério de propósitos que fica para trás. Um ideal comunitário acabam perdendo completamente a capacidade de ter qualquer tipo de fé. Ao relato arrasador de uma mulher que foi privada da possibilidade de ter filhos. Ela foi coagida pelos líderes a viver em obediência e castidade durante todos os seus anos férteis. O tempo e as escolhas de vida foram roubados em nome de uma fraude. O diagnóstico é sombrio, mas o propósito desse relatório não é declarar a derrota da razão, viu? É entregar um manual de sobrevivência. Tendo dissecado a engrenagem do controle, a segunda metade do texto atua como um antídoto prático para neutralizar o ciclo de abusos. Então, o que tudo isso significa na prática para quem está ouvindo a gente? Como o indivíduo comum pode virar esse jogo e se proteger? É uma excelente pergunta. Porque as dinâmicas de coerção e poder intocável que acabamos de dissecar não estão restritas às paredes de templos ou centros espirituais. Longe disso. Esse mesmo roteiro de isolamento, dependência e abuso de autoridade acontece diariamente em hierarquias corporativas de empresas milionárias, em laboratórios de pesquisa de universidades e nas mesas de jantar de milhares de famílias. Entender isso é adquirir uma ferramenta universal de defesa. Com certeza. E o primeiro e mais contundente pilar dessa defesa é a desmistificação legal. O documento repete a exaustão que as condutas descritas não representam apenas falhas éticas ou desvios de caráter que devem ser perdoados pelo grupo. Elas ultrapassam a barreira da moral
e colidem frontalmente com o Código Penal brasileiro. Exatamente. A clareza da lei é um choque de realidade necessário. O texto cita o artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato. Porque quando um líder usa narrativas sobrenaturais fraudulentas para induzir fiéis a doarem o patrimônio de uma vida inteira, Ou é trabalharem de graça sob a promessa de recompensas divinas inexistentes? isso não é devoção. É obtenção de vantagem ilícita mediante mentira. É estelionato puro e simples. E a tipificação avança para a esfera sexual. Temos a aplicação do artigo 215, a violação sexual mediante fraude. A lei reconhece especificamente como crime o ato de enganar o indivíduo, fazendo-o acreditar que o contato sexual tem fins de purificação espiritual ou cura física. Que é exatamente o que víamos nos relatos. Sim, e o patamar mais grave abordado é o artigo 217, o estupro de vulnerável. E aqui a explicação muda tudo. Muitas pessoas acham que o estupro de vulnerável só se aplica a menores de idade ou pessoas que estão fisicamente inconscientes por causa de remédios ou álcool. É um mito muito comum. Mas a jurisprudência moderna, alinhada com os estudos do relatório, entende que se a teologia do medo e a manipulação psicológica extrema destroem completamente a capacidade de discernimento do adulto. Anulando a sua liberdade cognitiva para dizer não. Exato. Essa pessoa está perante a lei em estado de vulnerabilidade absoluta. A anuência dada sobre terror espiritual não é consentimento legal. O segundo pilar de defesa proposto pelo MIR transcende o tribunal e vai para a rotina diária das comunidades. É o que eles chamam de princípio do amai e vigiai, alinhado ao conceito da fé raciocinada. Isso soa muito poderoso. O que significa na prática? Significa que a verdadeira devoção ao sagrado não exige sob nenhuma circunstância a atrofia do intelecto. O livre-arbítrio é inegociável. Existe desinstituições, a criação de espaços verdadeiramente democráticos, assembleias abertas e conselhos deliberativos reais, né? Onde discordar do líder seja um exercício de cidadania espiritual e não uma heresia punível com o isolamento. Exatamente. E para facilitar essa vigilância, o relatório funciona como um alarme, entregando uma lista taxativa de red flags, as famosas bandeiras vermelhas, sinais de alerta berrantes. Vamos citar alguns. Por exemplo, qualquer líder que ofereça levar um discípulo para doutrinar guias sozinhos na cachoeira ou em ambientes remotos. Reuniões a portas fechadas onde não é permitida a presença de terceiros são um risco inaceitável. O documento também repudia categoricamente justificativas de que entidades como a linha de Exu e Pombagira nas religiões de matriz africana necessitariam de contato sexual utilizando o corpo físico dos médiuns. Qualquer discurso nessa linha é fraude projetada para legitimar o assédio. Líderes que alteram estatutos para se perpetuarem no poder de forma vitalícia também devem acionar todas as sirenes de perigo de quem participa do espaço. Se conectarmos isso a um panorama maior, esses sinais de alerta revelam uma urgência cívica por transparência institucional em todas as camadas da sociedade. E o recado mais importante do relatório é a quebra do isolamento. Ninguém precisa enfrentar estruturas de abuso sem ajuda externa. O texto destaca os caminhos oficiais. Há o Disque 100 para denúncias gerais de violações de direitos humanos e o Disque 180 para violência contra a mulher. As ouvidorias do Ministério Público também, que aceitam e investigam denúncias anônimas, oferecendo proteção às vítimas. O documento também menciona o surgimento de organizações civis focadas no tema, como o COAME, o Movimento de Combate ao Abuso no Meio Espiritual. O silêncio e o medo são as únicas vigas que sustentam a impunidade do abusador. A informação trazida para a luz do dia derruba a estrutura inteira. Derruba mesmo. Chegando ao ponto de convergência de toda essa nossa investigação de hoje, a mensagem essencial que ecoa da extensa pesquisa do MIR é profundamente libertadora. É sobre a verdadeira essência da fé. Sim, o verdadeiro acolhimento e a espiritualidade genuína, seja ela buscada em uma igreja, um terreiro, um centro budista, um retiro filosófico, sempre, inevitavelmente, caminham lado a lado com a preservação da liberdade individual. Qualquer caminho que se diga elevado
deve nutrir a independência psicológica e respeitar os contornos físicos das pessoas. A submissão cega e a alienação não são atalhos para a iluminação. Elas são o oposto absoluto da evolução humana. A métrica para avaliar qualquer liderança é o resultado prático. O mestre ético, o terapeuta responsável, o líder autêntico, não tem nenhum interesse em cultivar seguidores dóceis e eternamente dependentes da sua figura. O objetivo do verdadeiro cuidado é construir indivíduos capazes de andar com as próprias pernas, de pensar com a própria cabeça e, eventualmente, não precisarem mais de quem os guiou. A dependência perpétua é a assinatura indiscutível da manipulação. E para encerrar nossa imersão de hoje, eu quero deixar um último pensamento. Um daqueles detalhes que brilham no fundo do material original para o pessoal ruminar assim que o áudio parar. Essa parte histórica é incrível. É fascinante. Lendo os parágrafos finais do relatório, há uma menção histórica sobre as dinâmicas de poder mais antigas da civilização humana. O texto lembra que, desde o Antigo Egito, a complexa preparação dos faraós incluía uma preocupação estrutural para alertar os novos soberanos sobre a sutileza corrosiva do poder. Eles já sabiam disso. Há milênios, a estrutura institucional egípcia sabia que a adoração inquestionável e o ego inflamado tinham o poder inevitável de adoecer a personalidade do governante, transformando o líder em tirano. É um lembrete histórico de uma precisão cirúrgica para o nosso tempo. Eu fiquei muito impressionada pensando nisso. Se até mesmo os antigos egípcios, que eram uma sociedade que enxergava os seus faraós como a literal e incontestável encarnação de deuses vivos caminhando sobre a terra, se até eles sabiam que a autoridade absoluta precisava de rituais e freios éticos constantes para não se tornar destrutiva, Pergunta que fica é o que nós estamos fazendo hoje? quais são as salvaguardas reais que a nossa sociedade atual está exigindo das pessoas em quem depositamos cegamente a nossa confiança, a nossa mente e a nossa espiritualidade hoje em dia? Fica aí a reflexão. Como na analogia da máquina de raio-x lá do início. Ossos quebrados aparecem numa chapa iluminada e são fáceis de engessar. Mas as microfraturas na autonomia humana, criadas pela sombra do poder, exigem que mantenhamos os nossos olhos sempre e irrevogavelmente abertos ao comportamento daqueles que dizem nos proteger. Olhos bem abertos, amai e vigiai. Muito obrigada por acompanharem mais esse mergulho em um tema tão vital. Até a próxima.